Bom, e hoje tem o quadro Desencaixa com Patrícia Medeiros. E hoje nós vamos saber mais sobre perfis comportamentais. Olá, aqui Patrícia Medeiros, no nosso quadro Desencaixa, encontre o seu espaço. Hoje nós vamos falar de perfil comportamental, uma das formas de você entender por que você age do jeito que você age, por que você é do jeito que você é e por que os demais são do jeito que eles são. Isso é muito importante. Nós precisamos entender que nós temos perfis comportamentais diferentes e nós podemos ter conflitos uns com os outros porque nós não aceitamos a diferença do perfil comportamental. Isso acontece muito no ambiente de trabalho, isso acontece muito dentro de casa, porque nós queremos que as pessoas entendam e aprendam como a gente, e não é desse jeito. Em alguns momentos vão existir dificuldades, as pessoas vão ter formas diferentes de aprender, formas diferentes de agir com relação a uma mesma situação. Isso por quê? Porque o perfil dela é diferente do seu. E não tem nada. Isso pode complementar, isso pode ajudar, porque você pode pensar diferente. A outra pessoa também pode pensar diferente. Então, hoje, nós vamos entender um pouquinho da liderança que nós precisamos ter com relação a nós mesmos. Que é o quê? Nós estamos falando muito e sempre sobre autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu começo também a conhecer o outro e entender que às vezes um pingo do i para mim não é um pingo no i para o outro. Eu preciso falar, eu preciso me comunicar adequadamente. Então, entender que o perfil comportamental é diferente, ele é muito importante, principalmente na empresa, na contratação. Se eu preciso de uma pessoa para uma determinada vaga, o perfil comportamental dela é muito importante. Porque tem vagas que determinados perfis vão sofrer mais. Você não vai gostar de trabalhar em equipe se você prefere trabalhar sozinho. E isso é importante ficar claro no momento da entrevista. Então, quando eu conheço o meu perfil comportamental, eu vou entender que eu posso ter uma dificuldade num determinado tema, numa determinada situação, mas eu posso desenvolver aquilo que eu tenho dificuldade. Então, eu quero passar para vocês aqui, eu tenho um pequeno teste que eu gosto muito de aplicar, que é com relação ao perfil comportamental, que identifica os bichos. Então, o gato, o lobo, o tubarão e a águia. Então, nós vamos entender um pouquinho o que tem de diferença em cada um desses aqui. Como o nosso tempo é curto, nós vamos falar o básico. Mas se você quiser saber um pouquinho mais, me siga nas redes sociais e se você quiser fazer o seu teste de perfil, eu posso aplicar ele em você. Então, nós vamos entender que o gato, ele é independente. O gato gosta de trabalhar em equipe, mas ele precisa de ter uma independência. Então, o gato gosta de fazer junto, de estar junto. Ele precisa de se desenvolver num lugar onde ele pode ser feliz. E o gato também, ele expressa melhor os sentimentos. Às vezes até excede. O gato às vezes até excede, porque ele pode também manipular pelo sentimento. Então, são pessoas mais emocionais. Conseguiu identificar alguém aí? O lobo, ele é um pouquinho diferente do gato. Ele é mais colaborativo. Ele gosta de trabalhar em equipe, mas ele é muito bom para liderar. Por quê? Porque ele gosta de fazer certo, ele segue regras. Então, o lobo trabalha muito bem quando ele vai fazer uma conjunção em que ele vai trabalhar com a equipe. O que pode pegar é que ele pode seguir tanto as regras que ele pode atrapalhar o processo.
Ele tem um pouquinho mais de dificuldade para lidar com as coisas que precisam de mudanças rápidas. Então aí você já vai identificar outro grupo de pessoas. Nós vamos falar um pouquinho agora da águia. A águia, ela voa, né? Então a águia tem uma criatividade, ela gosta de fazer diferente. E fazendo diferente, ela pode às vezes esbarrar porque ela vai além, ela pensa lá na frente, ela sonha, ela se expõe e podem ter pessoas com dificuldade de relacionar com isso. Então a águia, ela tem essa independência, ela gosta de ficar mais criativa, trabalhar com a parte criativa. E para a criatividade, às vezes a gente precisa ficar um pouquinho mais isolado. E agora eu vou falar um pouquinho do tubarão. O tubarão, ele gosta de fazer rápido, ele está focado em resultados, ele não gosta de burocracia nenhuma, ele detesta seguir regras. Então ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade de lidar com aquele que gosta de fazer certo, que vai lidar com regras. Mas ele está muito focado nos resultados, então ele tem uma ambição para atingir as suas metas. Percebeu como cada um é diferente, mas eles se completam? Porque a gente precisa de todos e, na verdade, todos nós temos um pouquinho de cada. O que é o ideal? O ideal é eu conseguir equilibrar o meu perfil. Eu tenho que ter um pouquinho de gato, eu tenho que ter um pouquinho de águia, eu tenho que ter um pouquinho de tubarão e também do lobo, para aí sim conseguir desenvolver de uma forma plena o meu perfil comportamental. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu consigo desenvolver aquilo que é deficiente em mim, que é aquilo que me falta. E eu também consigo entender melhor o outro perfil. Entender que as pessoas que estão ao meu redor são totalmente diferentes e precisam de ter esse cuidado. Essa diferença, ela é importante e nos complementa, tanto dentro de casa quanto no ambiente profissional. Você, como que você está fazendo a contratação da sua empresa? Você já pensou nisso? Você já pensou em realizar um teste com os seus candidatos e conhecer melhor a sua equipe de trabalho? Conversar de uma forma mais assertiva, pois conhecendo o perfil comportamental, a gente consegue dialogar de uma forma mais assertiva com cada um dos perfis. Isso ajuda muito. Se você quiser saber mais, me siga, me acompanhe aqui no quadro e também no Instagram. Será um prazer te ajudar nesse processo de conhecer o perfil comportamental. Gostou? Temos mais!